Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bendito seja Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos transmitindo o nosso culto de ensino, nessa terça-feira, para edificação da vida dos irmãos que estão acompanhando aí da sua casa. Nós ainda estamos debaixo do decreto municipal, onde nos privou de reuniões semanais, mas não nos impede de estar fazendo esse trabalho pela internet. Semana passada nós já tivemos aqui um estudo abençoado, e hoje também não será diferente. Mas nós vamos iniciar o nosso culto louvando a Deus, e para isso nós convidamos os louvoristas para estarem louvando o Senhor. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino de número 77 da nossa harpa. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. 107.
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando a tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade de nós estarmos juntos, né? Pela internet, pela rede social, transmitindo a palavra do Senhor. Hoje é culto de ensino e nós estaremos transmitindo para os irmãos um ensino com o tema Deus opera através da palavra. Um versículo pequenininho em Marcos 4,14, que vai nos dizer assim, ó: o que semeia, semeia a palavra. O que semeia a palavra. Marcos capítulo 4 e o versículo 14, justamente uma parte da parábola do semeador. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós estaremos fazendo a oração. Eu gostaria de pedir a você que está na sua casa, que você, se possível, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de falarmos a Tua palavra, transmitirmos, Senhor, as Tuas verdades aos ouvidos, aos corações daqueles que estão, Senhor, ao alcance desta rede social. Que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, a cada um, agora na sua casa, no seu lar, ou quem sabe no trabalho, o Senhor esteja abençoando de maneira toda especial. Pai querido, o Senhor conhece a situação dos enfermos, os acamados, os hospitalizados, e nós entregamos tudo aos teus cuidados, para que o Senhor venha fazer de acordo com a sua vontade. Alegra os nossos corações pelo poder e o impacto da tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje com o tema, é muito bom falar sobre a própria Bíblia, A própria Bíblia testifica dela mesma, então é muito bom
saber que a Bíblia é um livro diferenciado, saber que a Bíblia é um livro que não há outro igual no mundo, né? É o livro mais publicado, mais impresso, mais lido no mundo, é o best-seller dos best-sellers, né? Nenhum livro no mundo se compara em divulgação como a Bíblia Sagrada, né? Então nós louvamos a Deus por isso, porque a Bíblia tem alcançado, né, muitos corações, vidas inteiras, famílias inteiras, né, já foram transformadas, até cidades inteiras foram transformadas pelo poder da palavra do Senhor. Então nós, ocupar desse tema para nós é muito bom, é muito importante. Os irmãos que amam, né, o culto de ensino na terça-feira, estão sendo aí abençoados também com esta condição aí de participar mesmo na sua casa. Enquanto a gente não puder reunir presencialmente, a gente vai usar então a rede social. Vamos continuar o nosso estudo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode operar de muitas maneiras. Ele age por meio do seu Espírito e também através de circunstâncias, e também Deus fala conosco através das coisas criadas. A Bíblia nos faz saber que Deus nos fala através das coisas criadas. A gente vai ver isso lá no Salmo 19 e também em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, quando Paulo vai falar que os homens maus ficarão inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, porque as próprias coisas criadas testificam do Deus Todo-Poderoso. Mas principalmente a maneira de Deus falar conosco, mais precisa, é justamente através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é o meio pelo qual Deus tem falado conosco hoje. Na verdade, né, a Bíblia diz que Deus nos fala através do seu Filho, mas Jesus ele usa justamente as boas novas do Evangelho para comunicar conosco as suas verdades e as revelações que Ele quer que a gente entenda, acredite, creia e pratique, né? Então nós vamos aprender tudo isso nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo, e quando inventaram a prensa, o Gutenberg inventou a prensa, o primeiro livro que ele imprimiu foi justamente a Bíblia Sagrada. Naquela época não tinha informatização, nada, eles iam colocando aqueles tipozinhos, né? Cada letra era um tipo, então era algo desgastante, dispendioso e demorado, mas quando aquilo estivesse pronto, aquela forma estava pronta. Então toda vez que ele imprimisse ali, ia sair aquela página, né, impressa, tudo manualmente, sem muita condição, né, mas ainda tiveram o zelo de imprimir. O primeiro livro foi a Bíblia Sagrada. De lá para cá, né, milhões e milhões de exemplares da Bíblia Sagrada já foram impressos. Hoje está muito fácil, né? E tem Bíblias eletrônicas, Bíblia na rede social, online, impressa, de todas as maneiras. Bíblia em braille, né, para pessoas deficientes visuais, Bíblia em outras línguas indígenas. Então, o homem vai ficar realmente sem desculpa, porque a Bíblia tem sido um livro difundido. Vamos então ao nosso estudo. Quem é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Primeiramente, Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus, ou seja, Deus nos comunica através do seu Filho. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos tempos pelo seu Filho. Então hoje Deus nos fala através do seu Filho. O Evangelho de João, essas citações estão todas na frente, nós estaremos lendo elas. Então, primeiramente, Jesus é a palavra viva de Deus e a Bíblia é a palavra escrita de Deus, tá? Vamos ver essas citações? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, e o versículo 1. Então, nesse versículo, né, o apóstolo João, inspirado por Deus, ele já entra, né, demonstrando a divindade do Senhor Jesus, já entra demonstrando para nós um dos atributos do Senhor Jesus, que é justamente a eternidade, ou seja, antes que houvesse qualquer coisa, Jesus já estava lá, tá? Ele ainda não havia se manifestado como Jesus, mas ele, como Deus em pessoa, lá estava no passado, no eterno passado, e depois criando e dando forma a todas as coisas. Mas ele é conhecido no Evangelho de João como o Verbo, né? Ou a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é um texto poderoso que vai mostrar para nós justamente a posição do Senhor Jesus na eternidade. Ele não foi criado a partir de momento, como querem alguns religiosos heréticos aí. Jesus, ele é o Verbo de Deus e sempre esteve ao lado do Pai.
E também o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o apóstolo João, ele era testemunha ocular e tátil, né? Porque ele tocou o Senhor da vida. Ele chega a dizer que os seus olhos viram e suas mãos tocaram o Senhor da glória, ou o Senhor da vida, como ele assim chama. Então, Jesus se fez carne, habitou entre nós, né? Nasceu como uma criança normal, cresceu, desenvolveu seu ministério, morreu pelos pecadores, ressuscitou por eles, e hoje ele intercede por nós à destra do Pai. Mas antes que tudo isso acontecesse, né, na sua vida terrena, ele foi visto, ouvido, tocado e sentido por todas as pessoas que tiveram, né, o privilégio de estar com ele. Então Jesus, ele é sim a palavra viva de Deus, viva de Deus. Existe uma corrente herética aí rodando na internet, que diz que a Bíblia, sim, a Bíblia é boa, mas nós temos que ficar com Jesus. Espera aí, que negócio, que conversa fiada é essa, tá? A Bíblia vai sendo jogada de lado e nós temos que ficar com Jesus, pois a própria Bíblia testifica de Jesus. Ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Olha aqui, ó, Jesus é o tema central da palavra escrita. Então não dá para dissociar Jesus da Bíblia, sendo que a Bíblia fala dele do Gênesis ao Apocalipse. Como é que eu jogo agora o livro na gaveta e vou agora ficar só num serviço virtual, né? Eu vou servir a Deus virtualmente. E a Bíblia está lá empoeirada em cima de um cômodo, ou jogada fora, ou numa gaveta, porque o meu negócio agora é Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus, isso é conversa fiada, tá? Isso é conversa de gente endemoniado, isso é conversa de gente que não tem conhecimento da Bíblia Sagrada. A Bíblia e Jesus não pode se separar os dois. Jesus é a palavra viva de Deus, a Bíblia é a palavra escrita de Deus, e a própria Bíblia testifica de Jesus. Então não dá para dissociar os dois, de maneira nenhuma. Vamos lá, a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Se a gente fosse pegar, eu peguei apenas 2 citações, mas se a gente fosse pegar todas as vezes que Deus mandou escrever, eu ainda quero fazer um estudo só sobre isso, todas as vezes que Deus mandou escrever, para a gente ver a importância da Bíblia Sagrada. Ou seja, o apóstolo Pedro foi muito feliz, inspirado por Deus, quando ele diz que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro 2:21, ou seja, esses homens que escreveram a Bíblia Sagrada não tiraram de trás da orelha isso, tá? Vocês já perceberam que eu gosto muito de usar essa expressão, tirar de trás da orelha, porque tem muita gente tirando coisa de trás da orelha, tá? Sendo que a nossa base é a Bíblia Sagrada, porque ela é inspirada por Deus. Ninguém hoje, jamais vai escrever um livro à semelhança da Bíblia Sagrada. Pode até escrever um livro e ficar famoso, mas inspirado por Deus, somente a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler a citação de Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou ali um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Agora vamos ler Apocalipse 21 e o versículo 5, onde também nós temos uma ordem para se escrever. 21 de Apocalipse, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então a gente vê Deus mandando escrever lá no Antigo Testamento, o profeta recebia a revelação e Deus mandava ele escrever, ele escrevia as revelações que ele estava recebendo. Outros, né, receberam a inspiração divina e escreveram também. Naquela época, a maneira de se escrever era através do papiro, que é feito de plantas aquáticas, e também através de pergaminho, que era pele de animal tratada e curtida para esse fim. Então eles usavam esses 2 materiais para se escrever as páginas da Bíblia Sagrada. Não somente a Bíblia, mas outras coisas também se escrevia com esses 2 materiais. O papiro não durava muito tempo, mas o pergaminho durava bastante tempo. Então, em vários museus hoje, espalhados pelo mundo inteiro, estão, né, cópias, né, e fragmentos dos pergaminhos da Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento, nós temos também a ordem para se escrever, não é isso? Escrever. Então foi escrito, a Bíblia foi escrita, tá? Então ficou para o nosso ensino a palavra revelada e inspirada de Deus para nós. Então Deus hoje fala conosco através da sua palavra. Deus pode usar uma circunstância? Pode. Deus pode usar um sonho? Pode. Deus pode usar um profeta? Pode. Mas a maneira mais fiel, mais fidedigna de Deus falar conosco é justamente através da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a bússola
do cristão, né? Ela que nos orienta o caminho que nós devemos andar. Então vimos aí que Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Vamos para o próximo tópico, como é a palavra de Deus. Primeiramente, ela é reta, perfeita e verdadeira. Reta, perfeita e verdadeira. Olha o Salmo 19, versos 7 e 8, que diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Está lá no Salmo 19 e o verso 7 e 8, que é justamente um salmo que foi composto para mostrar a grandeza de Deus nas coisas criadas e também na palavra do Senhor. Então você vê que Deus fala de várias maneiras, né? Para que o homem, conforme Paulo disse, eu já citei aqui em Romanos 1, a partir do verso 18, ele vai dizer que para que o homem fique indesculpável, né? Em alguma versão diz inexcusável, que é a mesma coisa, tá? Então, as pessoas vão ficar indesculpáveis porque a Bíblia chegou até nós, tá? A Bíblia chegou até nós. Houveram épocas em que as pessoas queimavam Bíblias em praça pública. Em alguns países a Bíblia ainda é proibida. Se for pego alguém portando uma Bíblia dessa na mão, ele é preso, em alguns casos a pessoa é até condenado. Então, porque esses países não querem compromisso com Deus e com a sua palavra. Mas as nações, né, que deram ouvidos a essa palavra, né? Vários países do mundo, que antes de fazer a sua Constituição Federal, usaram como base a Bíblia Sagrada. A gente observa que essas nações prosperaram tremendamente, tá? Então isso mostra para nós que a Bíblia lida, né, ouvida e praticada, ela tem efeito, né, benéfico na vida do ser humano. Então, como é a palavra de Deus? Ela é reta, ela é perfeita, ela é verdadeira. João capítulo 17 diz o seguinte, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que maravilha. E quem falou isso foi o Senhor Jesus. Foi a sua última oração que ele fez pelos seus discípulos e por nós. Está no capítulo 17 de João. Logo depois ele foi, né, morto ali na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele fez uma oração por nós. E um dos termos da sua oração foi justamente para que nós sejamos, aqui ó, santificados na palavra do Senhor, porque segundo o Senhor Jesus, a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Então, nós sabemos que vários grupos religiosos usam a Bíblia, mas usam outros livros também dos seus fundadores e coloca, né, a Bíblia em peso igual ao livro dos seus fundadores. Isso é heresia, tá? Isso é mais completa heresia. Eu poderia citar nomes aqui, mas vou me ater a essa questão aí. A gente tem que ficar somente com a Bíblia Sagrada, nada mais do que a Bíblia, tá? É ela que nos orienta. Eu posso ler um livro de uma biografia de um missionário, eu posso ler um livro, né, de uma história, de um avivamento. Isso é bom e é gostoso demais. Eu tenho vários desses livros na minha Bíblia, na minha biblioteca. Mas esses livros não se equiparam à Bíblia Sagrada. O livro de cabeceira do cristão é a Bíblia. O primeiro livro que a gente lê e familiariza com ele é a Bíblia Sagrada. Então a gente precisa ler a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela é perfeita e refrigera a alma, diz o salmista. E mais, o testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Então feliz é o homem que procura observar a palavra do Senhor. Então a Bíblia é reta, perfeita e verdadeira. O que mais que ela é? Viva e eficaz. A Bíblia é viva e eficaz. Hebreus 4:12, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A maravilha desse versículo, que paralelo a 1 Tessalonicenses 5:23, que vai mostrar justamente, além do poder da palavra de Deus, vai mostrar a tríplice constituição do homem. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Aqui nesse versículo a gente vê isso, e também lá em Tessalonicenses 5:23 também vai falar da tríplice constituição do homem, como é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, a alma e o espírito é a nossa parte espiritual. Quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó, e o espírito, né, e a alma vai para o seu local destino. Se é salvo, vai ser salvo. Se é perdido, perdido. Mas a alma e o espírito são indestrutíveis. E dessa maneira, a riqueza desse versículo vai mostrar para nós também que a palavra de Deus, além de ser viva e eficaz, diz o escritor aos Hebreus, que ela é penetrante, como espada de dois gumes,
naquela época as lutas eram feitas também com espadas, né? Hoje as armas são diferentes, mas naquela época a arma mais letal talvez seria a espada. E uma espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que corta dos 2 lados, a pessoa tinha mais facilidade para atingir ali o seu inimigo. Então o escritor aos Hebreus, ele usa a figura da espada para falar da Bíblia, né? Ou seja, que assim como a espada de 2 gumes é uma arma que penetra, né? Profundamente onde ela atinge, da mesma maneira, a Bíblia como palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e disse ele, penetra até a divisão da alma e do espírito, falando da nossa parte espiritual, juntas e medulas, falando da nossa parte física. Então aí está a constituição do homem, e disse mais, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a Bíblia, ela consegue fazer isso com a gente. Então quando a gente está lendo a Bíblia, a gente começa a ver aonde que a gente precisa melhorar, não é isso? Eu conheço a história de um pastor que estava na cadeia lendo a Bíblia Sagrada, e ele conta que à medida que ele ia lendo, enquanto ele era bandido antes de se converter, e disse ele que à medida que ele foi lendo esse livro, o livro ia falando com ele, mostrando todos os erros que ele vinha cometendo, onde ele mudou de vida e se converteu ao Evangelho. Então a Bíblia é isso aí, por si só ela fala. A Bíblia, alguém diz que a Bíblia aberta é Deus falando, fechada é um livro comum. Não, a Bíblia aberta ou fechada, ela é a Bíblia, nunca vai deixar de ser Bíblia, tá? O que ela não pode ficar empoeirada, né? No Salmo, ali aberta no Salmo 91, amarelando em cima da estante, empoeirando ali. Aí daqui a pouco a página que só fica aberta ali fica mais amarelada do que a outra, porque só fica aberta numa página, porque algumas pessoas acham que a Bíblia aberta ali vai trazer coisas boas para casa. Não, as coisas boas na nossa casa, a paz, a harmonia, a presença de Deus na nossa casa, está quando nós ouvimos e colocamos em prática o que a Bíblia nos orienta. É isso que o Senhor Jesus quer para nós. Então, além dela ser reta, né, perfeita e verdadeira, ela também é viva e eficaz. O que mais que a Bíblia é? Ela é eterna. Mateus 24, 35, olha o que o Senhor Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Observa a grandeza da Bíblia Sagrada. Céus e terra vai passar. A Bíblia diz que o céu vai enrolar como um manto velho, a terra será totalmente purificada com fogo, mas a Bíblia, a palavra de Deus, vai continuar sendo Bíblia. É lógico, na nova terra, no novo céu, talvez não vamos precisar mais desse livro físico, né, de papel perecível, amarelante, né, e tudo mais, mas a Bíblia, né, a palavra de Deus, estará para sempre nos nossos corações, sempre, e nós nunca vamos nos apartar dela, porque ela será constante em nossas vidas, porque o Senhor Jesus disse que as suas palavras não vão passar, ou seja, o que Jesus falou vai durar para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, louva a Deus aí, meu irmão, na sua casa, por saber que você conheceu a verdade, não é isso? Você não está na mentira, você está na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus no Evangelho de João capítulo 17. Então, dessa maneira, a gente, crendo na Bíblia Sagrada como a palavra eterna, nós não temos que dar crédito a outro fundamento, a outra teoria, a outra filosofia de vida, não. É somente a Bíblia Sagrada, é a maneira com a qual Deus tem falado conosco. O que mais nós temos aqui? A Bíblia é a nossa única regra de fé, Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todo mundo conhece essa passagem, foi quando o Senhor Jesus respondeu ao inimigo, que estava tentando o Senhor Jesus, né? E o Senhor Jesus respondeu a ele, citando a Bíblia Sagrada, né? Jesus citou um texto lá do Antigo Testamento, citou um texto de Êxodo, e de Deuteronômio, aonde ele vai falar para nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, tá? A gente quando vê cristãos, né, que não gostam dos cultos de ensino na igreja, que fogem dos cultos de ensino, da escola dominical, dos cultos de terça-feira, a gente começa a ficar preocupado, né? São pessoas que não têm valorizado a Bíblia Sagrada, isso traz prejuízo para a vida espiritual, completamente, tá? Que Deus tenha misericórdia e possa promover um despertamento na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Deixa eu pegar meu copo d'água aqui. A gente vai falando, a garganta vai secando, né? Vamos continuar aqui, irmãos. Além de ser a nossa única regra de fé, o que mais nós temos aqui? A Bíblia é digna de toda aceitação. A Bíblia é digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15,
diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha a humildade de Paulo, tá? Além de outras coisas que a gente aprende aqui nesse texto, olha a humildade de Paulo. Paulo nunca se considerou melhor do que ninguém, nunca. Ele mesmo chega a dizer que ele não era considerado nem digno de ser apóstolo. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja antes de se converter. Então ele não se considerava digno de ser chamado apóstolo, mas mesmo assim as pessoas assim o consideravam. E ele disse que ele era o principal dos pecadores. A gente não vê pastores falando isso hoje em dia. A gente não vê obreiros, né? Irmãos falando hoje em dia: Senhor, eu sou o principal dos pecadores. Paulo, irmão, que foi um grande pregador, ensinador e doutrinador e missionário, ele se considerava o principal dos pecadores, né? Mas ele, mesmo considerando-se um principal dos pecadores, ele exaltava a palavra do Senhor. Olha o que ele diz, ó: esta é uma palavra fiel, que mais? Digna, tá? Digna, acho que eu pulei aqui. Isso. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, tá? Toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, é a síntese do Evangelho, não é isso? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, isso é a síntese do Evangelho. A primeira profecia da Bíblia Sagrada está lá em Gênesis 3,15, que anunciava justamente um inimigo da serpente. Quem é? O próprio Satanás. O que Deus falou ali? Que da semente da mulher, Deus levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, tá? Então, essa profecia se cumpriu em cima da pessoa do Senhor Jesus. Ele é o único que conseguiu vencer a força das trevas, tá? Somente ele que conseguiu. Por quê? Porque ele veio para salvar os pecadores, tá? Sendo ele justo e inocente, veio para morrer pelos pecadores. Através da sua vida, morte e ressurreição, ele é o autor e a causa da nossa salvação. Mas a palavra continua sendo fiel, desde que a gente continue anunciando ela como palavra de Deus. Há muitos que já não pregam mais a Bíblia Sagrada, há muitas igrejas, né, que os cultos é mais shows, né, é mais louvorzão, é mais até brincadeiras eles estão fazendo agora, e a palavra de Deus vai sendo deixada de lado, né, vai sendo deixada de lado. Certa feita eu estava lendo um livro de um grande pregador, ele disse que voou quilômetros e quilômetros e quilômetros para ir pregar numa igreja, foi convidado para pregar nessa igreja, e quando chegou lá, né, cantoria, quando foi dando já lá quase 9 horas da noite, o pastor chegou perto dele e falou: vou te dar a oportunidade para você pregar, mas não demora muito não, que o povo pediu para não demorar não, que tem um programa de televisão hoje, que eles estão querendo ver o programa de televisão. Aquele pastor falou assim: irmão, essa igreja nunca vai ser abençoada, nunca, tá? Porque não prioriza a palavra de Deus. O que Paulo diz? Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então felizes são aqueles que assim a consideram e assim também aceitam como Bíblia a palavra do Senhor. Próximo. Quão poderosa é a palavra de Deus? Já estamos partindo para o nosso encerramento, não é isso? Primeiramente, contra o pecado. O poder da palavra de Deus contra o pecado. Tem um ditado, uma frase que eu gosto muito dela no nosso meio cristão, diz o seguinte: ou esse livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esse livro. Das duas, uma, tá? A pessoa não tem condição de amar a Bíblia e obedecer a Bíblia na prática do pecado. Não tem condição, porque a própria Bíblia vai testificar contra ele. Então, ou a pessoa ama a Bíblia, ou a pessoa ama o pecado. Não dá para amar os dois, ou ama um, ou ama outro, tá? Então, a Bíblia é uma ferramenta poderosa contra o pecado. A citação é do Salmo 119, verso 11, que diz assim, ó: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É um texto muito conhecido, né, que todos conhecem. Lucas 7,48 também vai falar assim para nós, ó: e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. Olha que maravilha. Jesus, a palavra viva, estava usando a palavra escrita para determinar para aquela mulher que ela havia tido seus pecados perdoados. Olha que maravilha. Então a Bíblia é sim uma ferramenta poderosa contra o pecado. Mas o que nós precisamos fazer? Esconder a palavra, guardar a palavra no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Porque se nós guardarmos a palavra, a gente vai ter temor de Deus, tá? A gente não vai sucumbir facilmente. Quando Israel apostatou da fé, muitos reis, né, a maioria dos reis ali apostataram da fé, a Bíblia foi jogada de lado, né, a lei do Senhor foi jogada de lado. Aí nasceu um jovem, né, chamado Josias, e aquele jovem
temeu a Deus e mandou reformar a casa de Deus, ia restaurar os cultos ao Senhor. Estava tudo parado, tudo perdido, apostasia total, idolatria para tudo quanto é lado. E aquele jovem ainda, né, mandou reformar a casa de Deus. Quando eles foram reformar a casa de Deus, eles acharam um exemplar da Bíblia lá. Naquela época a Bíblia era em rolo, tá? Ela era em rolo. E, como eu falei, era em pele de animais, né, em pergaminhos e papiro, ela era em rolo. Acharam aquele rolo e levaram para o rei desenrolar o rolo, né? E quando o rei desenrolou o rolo, falou: lê para mim, escrivão. Quando o escrivão foi ler para ele, quando começou a ler para ele a Bíblia Sagrada, o rei rasgou suas vestes e falou: ó, se o que está escrito aí é verdade, Deus está muito zangado com a gente. E foi justamente o que aconteceu, tá? A partir dali, ele começou a promover uma reforma total em Israel. Incentivado pela leitura da palavra de Deus, o Josias fez um grande trabalho para Deus, tá? Infelizmente, ele foi para a guerra e acabou morrendo ainda na guerra, bem novo ainda, né? Mas cumpriu o seu trabalho, cumpriu o seu ministério. O nome dele está registrado nas páginas da Bíblia, de um homem novo ainda, mas que fez a vontade de Deus, porque ele amou e respeitou a Bíblia Sagrada, tá? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Outro mais, a Bíblia também é poderosa contra as enfermidades, não somente contra o pecado, a Bíblia também é poderosa contra as enfermidades. Ó, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107 e verso 20. Nós temos diversos textos na Bíblia Sagrada que falam de cura divina. Então nós acreditamos na cura divina, nós oramos a favor dos enfermos, porque nós acreditamos que Jesus cura, tá? Olha o que ele diz aqui, ó: enviou a sua palavra e os sarou, ou seja, a palavra tem poder para sarar as enfermidades, tá? Se a pessoa toma posse das promessas de cura divina que aqui há, a pessoa será restabelecida a sua saúde. Quando eu fui acometido de Covid-19, na virada do ano aí, eu passei uns momentos muito complicados, muito difíceis, tá? Teve um dos dias que eu achei que eu não virava, eu não vazava aquele dia, e a partir dali, eu engrossei a minha oração, eu estava orando, mas eu engrossei o caldo na minha oração, e eu comecei a pegar os textos da Bíblia que fala de cura divina, e comecei a ler e falar com Jesus. Jesus, ó, está escrito aqui, ó, na sua palavra que o Senhor cura as enfermidades, e eu tomo posse da cura divina. Eu fui usando a palavra de Deus como remédio curativo para a minha vida. Não deixei de tomar os remédios do médico, tá? Mas eu usei a Bíblia Sagrada e a minha fé em Jesus para restabelecer a minha saúde. E eu senti, eu já dei esse testemunho em todas as nossas igrejas aqui no nosso campo, eu senti Jesus tomando a minha causa nas tuas mãos, tocando na minha saúde. A cada dia eu fui amanhecendo melhor, fui amanhecendo melhor. Com poucos dias eu estava totalmente restabelecido da minha saúde. Por quê? Porque ele enviou a sua palavra e o sarou. Olha que promessa maravilhosa. Marcos 1,41 também, nós temos aqui também uma promessa do Senhor, certamente. Ó, Marcos 1,41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Fala da cura de um leproso, não é isso? Jesus também usando ali o seu poder curativo, né, para sarar as enfermidades das pessoas sofredoras naquele momento. Então, a Bíblia, ela é poderosa contra o pecado, ela é poderosa contra as enfermidades e agora também poderosa contra Satanás e seus demônios, tá? Contra Satanás e seus demônios. Satanás já fez de tudo para destruir a Bíblia Sagrada, tudo. Já menosprezou ela, já queimou Bíblia, já fizeram pilhas e pilhas de Bíblia e já queimaram em praça pública. A Bíblia já foi banida de países, né? A União Soviética baniu todas as Bíblias, né? Os missionários que lá entravam, o pastor Josué Irion, o testemunho dele está na internet, se alguém quiser pesquisar, pastor Josué Irion, o nome dele. Ele conta que ele contrabandeava Bíblias para esses países. O irmão André também, que é um irmão que também ele levava a Bíblia Sagrada nesses países, ele tem um site na internet, Portas Abertas, e ele, junto com outros missionários, eles entravam, é uma palavra muito feia falar, traficantes de Bíblia, né? Porque traficante é uma palavra tão feia no nosso país, mas realmente eles estavam fazendo uma coisa ilegal, porque eles estavam entrando com Bíblia nesse país onde era proibido,
hoje, a Coreia do Sul, sabe o que eles fazem? Eles jogam balões com Bíblias, né, para a Coreia do Norte, onde é proibido, totalmente proibido a Bíblia Sagrada. Eles jogam balões, os balões vão voando até cair em território da Coreia do Norte, para que os norte-coreanos possam pegar a Bíblia na sua própria língua e ler a Bíblia Sagrada. É lógico, se for pego, ele vai ser perseguido pelo governo, né, esqueci o nome do elemento lá. Então, Satanás e seus demônios são confrontados pela palavra de Deus. Olha o que Jesus falou aqui, ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Olha só o poder de Jesus contra as potestades do mal. O poder de Jesus e da palavra de Jesus contra Satanás e seus demônios, tá? Nós sabemos que todo mal, né, causado neste mundo, toda guerra, toda violência, toda destruição familiar, de vidas, todas as drogas, tudo que não presta, tem o dedo do inimigo aí, tá? O inimigo colocou seus dedos e as pessoas, infelizmente, estão caindo nos seus ardis e sofrendo muito com isso também. Mateus 17:18 vai dizer assim, ó: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Olha que maravilha, tá vendo? Jesus, a palavra viva de Deus, também expulsando demônios. A palavra de Jesus é poderosa contra as hostes do mal. Então nós aprendemos que a palavra de Deus é poderosa contra o pecado, contra as enfermidades e contra Satanás e seus demônios, tá? Então que nós possamos, como cristãos, como servos de Deus, valorizar mais a Bíblia Sagrada. Possamos aprender mais, ler mais, obedecer mais a palavra do Senhor. O que nós temos mais aqui? Conselhos práticos, né? Conselhos práticos para nossas vidas. Aplique a palavra de Deus no seu coração, aplique a palavra de Deus no seio da sua família e aplique a palavra de Deus no seu trabalho e nas suas finanças, tá? E você vai ver o resultado que Deus vai fazer na sua vida. Conheço N histórias de pessoas que fizeram isso e foram muito bem-sucedidos na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então aplique a palavra de Deus no seu coração, no seio da sua família e também no seu trabalho. Ou seja, deixe que a Bíblia domine totalmente a sua, a minha e a nossa vida. E nós, com certeza, já temos colhido e vamos continuar colhendo frutos desse trabalho maravilhoso, das promessas contidas na palavra do Senhor. A Bíblia contém mais de 8.000 promessas. Só a gente toma posse delas e seremos felizes. Conclusão: Jesus é a única solução para todos os problemas da humanidade. Infelizmente, o homem incrédulo recorre a outros meios para a sua perdição. A Bíblia, como palavra de Deus, mostra como Deus operou e opera através das suas verdades. Então, nós, enquanto cristãos, também precisamos divulgar a Bíblia Sagrada. Então, você que tem acesso às redes sociais, meu irmão, divulgue a Bíblia, né? Poste versículos da Bíblia e deixa Deus te usar para você estar abençoando outras pessoas, tá? Para que outras pessoas possam compreender, ler, né? E aprender a se interessar mais e mais pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Esse é o nosso, né, simples estudo aí que a gente deixou para os irmãos. Nosso intuito é que os irmãos cresçam cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus, juntamente com a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, tá bom? Então, nosso próximo encontro agora, né, virtual, talvez, será a Escola Bíblica Dominical, a última lição do trimestre. Nós vamos estar estudando a última lição e não sabemos como é que vai ficar aí o decreto, né, municipal, se vai estender ou se não vai. A data dele, né, terminaria agora quinta-feira, dia 25, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Se o decreto prorrogar, a escola dominical será gravada. Se o decreto e o culto, domingo à noite, presencial. Se o decreto não prorrogar, nós vamos reunir na escola dominical presencialmente e também à noite, respeitando todas as regras, né, de higiene, distanciamento, máscara e assim por diante. Tá bom, irmão? Nós temos dado exemplo, graças a Deus, nós temos dado exemplo aí e não tem acontecido nenhum problema no nosso meio. Os irmãos foram cometidos de Covid, inclusive eu. Não foi aqui no tempo que nós contraímos, foi fora daqui, mas aqui o Senhor tem nos guardado, que é aquele local que a gente separou para adorar a Deus. E não fique com medo de vir para a casa de Deus, tá? Porque o mesmo Deus que te guarda lá na farmácia, no mercadinho de verdura, é o mesmo Deus que vai te guardar aqui na casa de Deus também, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, suplicando a Deus, então, o seu favor sobre as nossas vidas. Amado Deus, muito obrigado por esta palavra, Senhor, a riqueza da Bíblia Sagrada, a maneira com a qual o Senhor tem falado conosco.
Nós te agradecemos porque o Senhor deixou para nós a Bíblia, Senhor. Se o Senhor não tivesse deixado, nós estaríamos nas mais completas trevas, Senhor, sem saber o que fazer, sem ter uma direção e sem sermos informados da grande história da salvação que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai, obrigado pela vida dos irmãos que me ajudaram aqui, obrigado pela vida dos irmãos que estão em casa participando desta aula. Peço, Senhor, que abençoe a cada um, Senhor, de maneira toda especial. Visita os seus corações, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.